14, dos versículos 53 ao 55, onde está relatando um episódio aqui, onde Jesus foi preso logo após a sua prisão no jardim, e estamos abordando aqui um episódio que envolve Pedro, o apóstolo Pedro. A melhor descrição que nós podemos ter de ser um cristão é ser um seguidor de Cristo. Um seguidor de Cristo. É a gente fazer como ele fez, a gente andar, viver como ele viveu. Nós temos uma vida que ela é espelhada e caracterizada na vida e na pessoa de Cristo. Cristo foi o nosso exemplo, ele caminhou adiante de nós, deixou as suas pegadas, a Bíblia usa esse termo, as suas pisadas, para que nós pudéssemos seguir após ele. Mas no versículo 54 nós lemos algo um pouquinho diferente. No versículo 54 diz assim: e Pedro o seguiu de longe. E Pedro o seguiu de longe. Pedro tinha todas as melhores intenções do mundo. Pedro, nós lemos lá em Marcos 14, 29, e disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Palavras de Pedro. Lucas 23, e versículo 33, e ele lhe disse, isso é Pedro falando: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Palavras de Pedro. Nós lemos em João capítulo 13, e versículo 37, e disse-lhe Pedro: por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado 3 vezes. O texto que nós lemos agora há pouco, em Marcos 14, onde Pedro seguiu Jesus de longe, foi justamente momentos antes que aquilo que Jesus predisse em João 13, que Pedro o negaria 3 vezes, estava acontecendo, estava desenrolando, estava prestes a ocorrer. Então nós podemos ver que Pedro tinha todas as melhores intenções. Mas na vida como um todo, intenção não conta por muita coisa. Apesar de todas as intenções que Pedro tinha, as boas intenções de ir preso e dar sua vida e seguir Cristo até a morte, nós lemos aqui que Pedro o seguiu de longe. De longe, distante. Se a sua intenção é seguir a Cristo, entenda que isso não vai acontecer sozinho e automaticamente. Vai precisar que você e eu vigiemos e agimos. Certas coisas em nossas vidas acontecerão como aconteceu com Pedro, se nós não vigiarmos, se nós não agirmos. As melhores intenções do mundo não valem de nada se não houver ação, se não houver execução. Eu quero hoje falar sobre o tema siga Jesus, mas siga de perto. Siga Jesus, mas siga de perto. Hoje no mundo inteiro existem multidões e multidões de pessoas que se chamam cristãos, mas estão seguindo Jesus de longe, como Pedro. Ah, sim, Cristo, eu amo Cristo, eu sou cristão, mas estão seguindo Jesus de uma distância grande, longe é a distância. Então, olhe comigo para João capítulo 18, versículo 18. Eu quero falar algumas coisas que acontecem quando, assim como Pedro, nós seguimos Jesus de longe. Quando seguimos Jesus de longe, algo acontece. Em João capítulo 18, nós temos um relato do mesmo episódio, mas vindo do apóstolo João. Mas em João 18 está falando do mesmo episódio que Marcos 14, que nós lemos. Ele está complementando aquilo que foi dito.
João 18 fala assim: ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquentando-se também. Quando nós seguimos Jesus de longe, automaticamente e inevitavelmente nós vamos nos aproximar do mundo. É inevitável. Você segue Jesus de longe, você vai se aproximar do mundo, você vai se aquecer no fogo, se aquecer nas brasas do mundo. Os servos ali do sumo sacerdote tinham feito uma fogueira porque era frio, já era de noite. Eles estavam se aquecendo junto às brasas, eles estavam se aquecendo junto ao fogo que fizeram. E aqui nós lemos que com eles estava Pedro. Com eles, quem eram eles? Esses eram os servos e os servidores daquelas pessoas que haviam prendido, que estavam falsamente acusando, que iriam ser os responsáveis de encaminhar Cristo à cruz. Pedro estava sentando e se aquecendo com os inimigos de Cristo, os inimigos de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Era isso que Pedro queria? Era isso que Pedro planejara? Era isso que Pedro intentou? Não, ele disse, ainda que todos se escandalizem, eu jamais escandalizei. Mesmo que todos me deixem, eu nunca lhe deixarei. Mesmo que todos fujam, eu seguirei o Senhor até a prisão e até a morte. E aqui, por causa de um friozinho, ele se junta aos inimigos de Cristo e se aquece a chama do fogo do mundo. Sabe por que isso? Pedro o seguiu de longe. Eu queria frisar aqui que nesse mesmo trecho fala que João, o apóstolo João não seguiu Jesus de longe. O apóstolo João entrou dentro da casa do sumo sacerdote. Ele entrou dentro do covil dos leões, assim por dizer. Pedro ficou fora. Nós lemos aqui, e Pedro de longe, até dentro do pátio, ele seguiu Cristo até dentro do pátio. O que quer dizer isso? Ele seguiu Cristo até dentro do muro externo, digamos assim. João entrou dentro da casa. Pedro ficou do lado de fora. Tiago 4, versículo 4, nos dá um alerta sobre se aproximar do mundo, sobre se associar do mundo, seguir o mundo, copiar o mundo. Tiago 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra, a palavra contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja bem, constitui-se, reflexivo. A pessoa se faz, se torna. Não é que Deus fala, você é meu inimigo. Somos nós que nos pronunciamos e nos posicionamos inimigos de Deus. Como? Tendo amizade com o mundo. A Bíblia chama pessoas que assim fazem de adúlteros e adúlteras. Por quê? Porque estão traindo, sendo infiéis para com Deus. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quando eu e você seguimos Cristo de longe, nós nos tornamos inimigos de Deus, porque nós automaticamente nos aproximamos do mundo. Você não tem como seguir Jesus de longe e não se aproximar do mundo. Se Jesus está ali e o mundo está ali, o qual mais perto de Cristo eu estou, mais distante do mundo eu fico. E quanto mais distante de Jesus eu vou, o mais distante eu sigo, o mais longe que eu sigo, eu me aproximo ao mundo. É inevitável, não tem como não fazer. E ao fazer isso, nós estamos nos tornando, nos constituindo, nos posicionando inimigos de Deus. E vá por mim, você não quer ser inimigo de Deus. E Deus não quer ser seu inimigo. Deus lhe ama. Deus quer ser o seu amigo. Ele deu o seu Filho para que nós pudéssemos ser amigos dele. Jesus falou, sois meus amigos se fizerem tudo aquilo que vos mando. Deus quer a sua amizade, Ele quer a sua comunhão, Ele quer a sua companhia. E você pode ter todas as boas intenções
sois do mundo como Pedro, mas se na hora H nós seguimos de longe, vai dar nisso daqui. Nós estamos no mundo porque nós somos o sal e a luz do mundo. Nós somos o sal e a luz, devemos iluminar e preservar, e não nos assentar e se aquecer ao lado do fogo do mundo, ou tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. Aqui Pedro está lá, se aquecendo nas chamas, está frio, as brasas estão ali, está se aquecendo. Mas nós podemos aplicar isso da seguinte forma: para que você vive? Para que você acorda de manhã? É para ir servir o mundo? É para ter conquistas deste mundo? É para granjear bens deste mundo? Gente, veja bem, não há nada de errado você ter bens desse mundo, granjear bens deste mundo. É uma questão de prioridade. O que faz você sair da cama toda manhã? A trabalhar, fazer dinheiro, comprar, vender, conquistar. É isso? Que isso é seguir Jesus de longe. Isso é se aquecer às brasas que o mundo oferece, seja elas quais forem. Note que Pedro negou a Cristo, sim, mas note que Pedro negou a Cristo depois que o seguiu de longe. Antes de seguir de longe, como nós lemos em Marcos 14, 29, ele falou: ainda que todos se escandalizem, eu não. Quando nós seguimos Jesus de longe, o nosso entusiasmo, o nosso afinco, nossa paixão, ela vai diminuindo, ela vai encolhendo. A importância de Cristo vai desaparecendo em nossas vidas. Por quê? Porque estamos seguindo Jesus de longe. Então vamos seguir a Cristo, vamos seguir a Jesus, mas vamos segui-lo de perto. Você nega a Cristo? Você já negou a Cristo? Você vai negar a Cristo? Nós somos muito rápidos para condenar Pedro. Pedro negou a Cristo, que absurdo! Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Eu vou dizer, quem que nega Cristo é aquele que segue Jesus de longe. Aquele que segue Jesus de longe. Olha comigo para Marcos, voltando para Marcos, versículo 14, capítulo 14. Marcos 14, versículo 66. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E o galo cantou. Ao seguirmos Cristo de longe, nós vamos nos aproximar do mundo e nos vamos afastar de Cristo. Note aqui que palavras interessantes. Aqui a serva falou, no versículo 67, tu também estavas com Cristo. Usando o tempo passado. Você estava, você esteve, mas não está mais. Por que Pedro não estava mais? Porque ele estava seguindo Cristo de longe. Outrora ele estava próximo, outrora ele estava perto, agora ele estava longe. E não adianta nós queremos viver no passado. Ano passado eu li minha Bíblia, ano passado eu vim para o culto, ano passado eu fiz isso, ano passado eu não fiz aquilo, ano passado... Gente, o passado passou, agora vamos viver hoje. Ele esteve, mas o que conta é onde você está. Não onde você esteve. O que conta é onde você está e onde você estará. Onde você esteve, está no passado. E Pedro aqui havia se afastado de Cristo porque estava o seguindo de longe e não o seguindo de perto. E perceba como as pessoas notam. É perceptível. Aquela moça falou, você esteve com eles. Muitas vezes nós temos a aparência, nós damos um parecer externo de que estivemos com Cristo. E as pessoas percebem.
As pessoas notam a diferença quando nós saímos do estou com Cristo e passamos para eu estive com Cristo. Existe uma mudança perceptível. Só que não percebe é a pessoa. Só que não percebe foi Pedro. Por isso que nós temos que dar muito ouvidos. E esse é um dos papéis que a igreja tem, dar ouvidos e atender a conselhos e observações que as pessoas fazem. De qualquer um, mas pessoas próximas. Por quê? Porque Pedro não percebeu que ele não percebeu. Pedro chegou ao ponto de negar a Cristo e falar, eu nem sei o que você está falando. Mas a moça percebeu. A moça falou, você esteve com ele. Você esteve? Não, eu não. Muito perigoso. As pessoas estão olhando, as pessoas estão observando. Tito 1, versículo 16 diz assim, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Quando você segue Cristo de longe, você vai se afastar de Cristo. Você vai entrar num estado que você esteve com Cristo e não está com Cristo. E isso acontece justamente aqui. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no nas obras. O que você faz é mais importante do que você fala. Você pode falar que ama Deus, que ama Cristo, que é cristão, que você crê nisso, que naquilo, mas o que vai contar mesmo é o que você faz. Pastor, a Bíblia é o livro mais importante do universo. É? Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Calma aí, pastor, deixa eu abrir aqui minha Bíblia para ver. Enferruja aqui, enferrujou a Bíblia, então, tanto tempo faz que você não abre, enferrujou. Deixa eu dar uma soprada aqui, ó. Nuvem de poeira. Esse é o livro mais importante para você? É, pastor, esse aqui é o mais importante. Tudo bem. E Deus? Deus é Deus, pastor. Deus é a coisa mais Deus que tem. Qual foi a última decisão que você tomou e colocou Deus à frente de tudo? Pastor, deixa eu responder isso amanhã. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. O que você fala não vale nada se não tem as provas das obras. Negam-no com as obras, sendo, quem faz isso? A Bíblia fala que é abominável, desobediente e reprovado para toda boa obra. Deus não pode usar você para nada, você é reprovado. Reprovado. Não passou. Mateus 15, versículo 8. Jesus falou, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe uma coisa? Todo mundo aqui vê e ouve o que está na sua boca. Agora, o seu coração, só Deus vê. E aqui Jesus dizendo, esse pessoal aqui, olha, na hora de falar, eles falam bonito, ele enche a boca. Mas o coração está longe. Eles me seguem com palavras, com a boca, com os lábios, mas o coração está longe, estão me seguindo de longe. Foi o que Pedro fez. Quando seguimos Jesus de longe, nós estamos seguindo Ele só de boca, só com os lábios, só com palavra. E isso nos torna desobedientes, abomináveis e reprovados para toda boa obra. Deus não pode nos usar. E se Deus não pode nos usar, Deus não pode nos abençoar. Você pensa que Deus abençoa desobedientes, repróbados e reprovados? Gente, Deus salva desobedientes, Deus salva repróbados, Deus salva, mas Deus não abençoa, Deus não usa. Salvação vem pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas a bênção
vem das obras, a bênção vem da obediência, a bênção vem de seguir Jesus de perto, não de longe, de perto. Pedro aqui se colocou numa posição de seguir Jesus de longe, mas tudo começou no coração. Tudo começou no coração. Quando ele disse, eu não sei do que você está falando, eu nem sequer o conheço, essas palavras saíram da abundância do coração de Pedro naquele momento. Pedro disse que seguiria Jesus, morreria por Jesus, no entanto, o seguiu de longe, o negou e falou que nem sequer o conhecia. Se você está com Jesus, não o siga de longe. Porque ao segui-lo de longe é o começo de deixá-lo e negá-lo. É o primeiro passo em deixá-lo, é o primeiro passo em negá-lo, é o primeiro passo na desobediência, na reprovação, é você segui-lo de longe. E se até Pedro o negou, quem é que vai ousar dizer que nunca negou ou jamais vai negar a Cristo em sua vida? Pois é, olhem comigo para Marcos. Marcos capítulo 14. Nós estamos em Marcos 14 e estamos, no versículo 66, vamos para o versículo 70. Mesmo episódio ainda, Pedro. Marcos 14, 70. Mas ele o negou outra vez. Falando de Pedro. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez para Pedro, verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu, e tua fala é semelhante. Ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Uau! Não só uma vez, mas 3 vezes. Pedro negou, como Jesus disse que não faria, e ele foi avisado. Não é impressionante a natureza humana? Deus avisa, Deus fala, vai acontecer assim. A pessoa pega e faz exatamente. Exatamente. É a Bíblia. A Bíblia tem aviso e aviso e aviso e aviso e aviso e aviso e aviso. Contudo, multidões e multidões ainda decidem fazer assim, ó. Deixa isso para lá que eu sei melhor. Ok. Não conheço este homem de quem falais. Agora, note aqui que ele fala, você é semelhante, a sua fala, você é semelhante a eles, porque tanto Jesus quanto Pedro, na Galileia, eles falavam, se portavam, se apresentavam de um certo jeito. Então, Pedro, ele parecia, ele tinha a aparência de ser um seguidor de Cristo, mas ele jurava, praguejava, dizendo que não é. Vamos dizer uma coisa, quando nós temos a aparência, e é só a aparência, porque pela reação de Pedro naquele momento, ele falou, não conheço esse homem de quem falais. Naquele momento, Pedro não era um seguidor de Cristo. Nesse momento da vida de Pedro, ele não queria nada a ver com Cristo. Neste momento, Pedro ficou só na aparência. Pedro se tornou um hipócrita. Ele parecia, mas não era. E quando você e eu seguimos Cristo de longe, é inevitável que nós vamos nos aproximar do mundo, é inevitável que nós vamos nos afastar de Cristo, e é inevitável que nós vamos ser hipócritas. Nós vamos viver uma dupla vida, uma vida de hipocrisia, uma vida com 2 pesos e 2 medidas, uma vida cheia de máscaras que nós colocamos e tiramos de acordo com a situação em que nós nos encontramos. Pedro estava no meio do mundo, se aquecendo no fogo do mundo, ele colocou uma máscara. Não sei quem é Cristo. Quando estava no meio dos discípulos, perto de Cristo, ele colocou outra máscara que dizia, eu vou para a cadeia com você, eu vou para a morte com você, eu nunca me escandalizarei, mesmo que todos se escandalizem. Agora é outra máscara. Eu pergunto, quantas máscaras você tem em casa? Na sua bolsa, no seu bolso, no seu armário?
Qual a máscara que você veste domingo à noite para vir para a igreja, mas tira segunda-feira de manhã, quando vai para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para o mercado, para a casa de um amigo? Quantas máscaras você tem e você usa? Isso é sinal de seguir Cristo de longe. A palavra hipocrisia vem da palavra grega hipócrites. E a palavra grega hipócrites é a palavra ator ou atriz. Alguém que trabalha nas artes dramáticas, artes cênicas. Alguém que faz teatro. É um ator. É um fingidor. É alguém que vive um papel que não é a vida dele. Não conheço este homem de quem falais. Isso era uma máscara que Pedro estava usando nesse momento. E logo após a hipocrisia, logo após o drama todo, a máscara cai, e no versículo 71, e ele começou a praguejar e jurar. Entenda, Pedro ouviu Jesus, pessoalmente com o ouvido dele, sair dos lábios de Cristo, dizendo assim, que não devemos jurar, que o seu sim seja sim, o seu não seja não. E aqui ele está praguejando e jurando que não conhece Cristo. Isso segue a hipocrisia. Quando você pensa igual ao mundo, quando você raciocina igual ao mundo, você anda igual ao mundo, você se veste e fala e se diverte e se identifica com o mundo, então você está usando máscaras. Você vem para a igreja, quando está com os irmãos, é uma coisa. Mas quando não tem irmão por perto, é outra conversa. Ou senão é assim, quando o pastor está por perto, eu falo de um certo modo, tenho um certo vocabulário. Mas quando o pastor não está por perto, aí é Deus me livre. Cruz, credo, Ave Maria. Pastor foi embora? Opa, beleza. Agora eu posso relaxar, posso tirar a máscara. Isso é hipocrisia, gente. Isso é um sintoma de seguir Jesus de longe. E quem segue Jesus de longe vai se aproximar do mundo e se afastar de Cristo. E vai viver uma vida de máscaras. E o triste é que a pessoa nunca sabe com quem você está falando. Porque eu não estou vendo você. Eu estou vendo a máscara que você está usando. Quando eu aconselho você, quem eu estou aconselhando? Você ou a máscara? Quando eu respondo uma pergunta, eu estou respondendo você ou estou respondendo a máscara? Quando você me diz algo, é você que está me dizendo ou é a máscara que está falando comigo? Você se coloca numa posição muito perigosa. Agora entenda, você pode usar a máscara que quiser, mas a Deus enxerga através de todas as máscaras. Aí não tem para onde correr. Você pode enganar a mim, você pode enganar a sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu patrão, seu irmão, seu vizinho, mas a Deus ninguém engana. Não há máscara. Não há máscara para Deus. Não existe. Tito, versículo 16 de Tito 1. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. Mais uma vez, negam-no com as obras. Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Mais uma vez. Então as pessoas se tornam inúteis para Deus. Então as pessoas, se você olhar em Tito, nós lemos Tito 1,16, dê uma olhadinha em Tito 1,15. Aqui Deus está explicando quem são essas pessoas. Tito 1, versículo 15 fala assim, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Quem segue Jesus de longe está se aproximando do mundo, se afastando de Cristo, usando máscara, e a sua consciência, o seu entendimento, a sua mente está contaminada, está podre.
Está contaminada, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. A fé deles foi contaminada. Com o quê? Com o mundo. Por quê? Porque se aproximou do mundo, se afastou de Cristo. Por quê? Porque seguiu Jesus de longe. Quando você segue Jesus de longe, a sua fé vai se tornar contaminada. Contaminada. E com a fé contaminada, nós passamos a ser abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. A melhor vacina contra a contaminação do mundo é seguir Jesus, pertinho. Pertinho. Você viu algum filme que acontece uma cena em que o herói está ali enfrentando os inimigos e de repente os inimigos olham para ele, dão meia volta e fogem. E o mocinho da história começa a achar, nossa, como eu sou forte, como eu sou... E quando ele percebe, não é isso, é que tem alguém, alguma coisa atrás dele que amedrontou e afastou os inimigos. Pois é. Quando o diabo vai atacar a gente, ele não vai fugir quando ele vê a sua ou a minha força. Ele vai fugir quando ele vê que pertinho de nós está Cristo. Pertinho de nós está aquele que nós estamos seguindo, colados, bem próximos. Quando o inimigo vem, ele chega e fala, opa, esse não, eu vou procurar outro. Esse está seguindo Cristo perto demais. É muito arriscado. Foi o seguinte, deixa eu ver outra vez. Opa, tem um ali que está seguindo de longe. Eu vou lá. Eu vou fazer confusão ali. Eu vou fazer arruaça ali. Eu vou complicar a vida ali, porque ele está seguindo Cristo de longe. Agora, aquele dali que está colado com Cristo, aquele ali eu vou querer distância daquele. Não se deixe contaminar. Não deixe a sua fé ser contaminada. O único jeito é seguir Jesus de perto. Seguir Jesus de perto. Como todo hipócrita, a máscara um dia cai. Você pode usar 30 máscaras, mas vai chegar um dia que as máscaras vão cair. Jesus falou o quê? Não há nada encoberto que não será descoberto. Não há nada que foi dito no obscuro que não será dito à luz do dia. A máscara um dia cai, gente. E quando essa máscara cai, a verdade vem à tona. Pedro aqui não mais está com a boca cheia dizendo, ainda que todos os escandalizem, nunca porém eu. Pedro não está mais dizendo, Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Quando a máscara cai, o que acontece é o que aconteceu com Pedro. Olhe comigo em João 21, versículo 3. Ao invés desse bravado todo que Pedro demonstrou, Pedro negou a Cristo, praguejou, jurou, e depois ele voltou para a sua antiga vida e profissão. Ele mudou 180 graus e voltou para a mesma vida que ele tinha antes de conhecer a Cristo. Todos os avanços, todo o crescimento, tudo aquilo que ele viveu, experimentou e fez, tudo aquilo sumiu. Olha João 21, versículo 3. Isso aqui é depois que Jesus é enterrado e os discípulos vão cada um para o seu canto, os apóstolos. João 21, 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Diga uma coisa, aqui ele não estava dizendo, rapaz, vou pegar minha vara, vou ali pescar um peixinho. Não, quando ele falou, vou pescar, ele falou, eu vou voltar para a minha antiga profissão. Quando ele falou, vou pescar, ele disse, chega essa história de ministério, de ser apóstolo, de pregar evangelho, chega disso, eu vou voltar para a minha vida de antes, eu vou voltar a pescar, minha antiga profissão. Pedro, você andou nas águas, Pedro, você curou doentes, Pedro, você viu milagres, sim, mas eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para a minha antiga vida. Pedro, e tudo que você viu e aprendeu e testemunhou, eu vou voltar para pescar. Jesus morreu, foi enterrado, eu neguei. Acabou. Mas continua. Vou pescar, disse-lhe eles.
também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha só, ele não foi sozinho, ele levou a cambada toda com ele. Ele voltou a pescar e levou os outros apóstolos a voltar para a antiga vida. A vida que levava antes de conhecer Cristo. Agora, note o final do versículo. Naquela noite, nada apanharam. Ele voltou para uma vida infrutífera, vazia, sem propósito, sem direção. Voltou para uma casca oca de uma vida que ele tinha. As palavras que Jesus falou se cumpriram. E o resultado final disso tudo, Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Depois que Pedro seguiu Cristo de longe, ele se aproximou do mundo, se afastou de Cristo, se tornou hipócrita, voltou à sua velha vida, vazia. Mas no final de tudo isso, amargura. Amargura no coração. Ele chorou amargamente. Quando seguimos Jesus de longe, uma coisa você pode ter certeza que você vai encontrar na sua vida: amargura. Amargura. Ele chorou amargamente. E depois de chorar amargamente, na sua amargura toda, foi quando ele falou: eu vou pescar. Depois desse episódio aqui, em que ele voltou a pescar, Jesus apareceu para eles na praia. E Pedro, quando viu Jesus, se lançou no mar, nadou até a praia e foi falar com Cristo. Mas ainda havia amargura no coração de Pedro. Jesus foi para ele e perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro falou: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E a terceira vez, Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E Pedro falou: sim, Senhor, eu te amo. Isso em português é um tanto comovente. Mas quando você lê a palavra de amor usado por Jesus e por Pedro, traz um outro significado. Português, amor, amor, amor é tudo uma coisa. No grego, que o Novo Testamento foi escrito, que eles estavam conversando, a palavra amor aqui é traduzida em 2 palavras. Uma é o amor ágape, que é o amor de Deus. A outra palavra é o amor philos, que é o amor nobre, mas o amor merecido. O amor recíproco. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama ágape? E Pedro respondeu: Senhor, eu te amo philos. Por isso que Jesus perguntou 3 vezes, só na última vez que Pedro teve a coragem e a capacidade de falar assim: eu te amo ágape. Porque havia amargura no coração dele, ele não conseguia se perdoar. Ele falou: como que eu vou amar você? Eu acabei de traí-lo, negá-lo. Eu praguejei, jurei, falei que não te conhecia. Como que eu posso dizer que eu te amo ágape? Mas Jesus foi até que Pedro falasse. E depois disso, Jesus falou: apacente as minhas ovelhas. Pedro acabaram de levar aquelas ovelhas de volta para a sua velha vida. E Cristo falou: pois bem, apacente elas. Seja o líder delas. Imagina o que passou na cabeça de Pedro. Eu acabei de negar, eu jurei, praguejei, eu segui de longe. Eu liderei esse pessoal todinho para voltar para a antiga vida, e agora Cristo vem me dizer que me ama e que quer me colocar à frente.
aquilo transformou a vida de Pedro. Mas foi devido à amargura. Gente, não deixe a sua vida chegar ao ponto que ela vai precisar ser transformada através da amargura. Deixe que o amor de Deus e seu amor para Deus transforme a sua vida. Não o siga de longe, porque isso vai trazer amargura. Nesse caso, a amargura transformou Pedro de volta num servo de Deus. Mas nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Às vezes a amargura, ela quebra e não mais reconstrói. Vai depender de como nós seguimos a Cristo. Então vamos seguir a Cristo? Vamos. Nós vamos segui-lo de perto. De pertinho. E vamos orar. Pai amado, nosso Deus querido.